Evangelho de Mateus, capítulo 10, vamos ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, procure não se movimentar a partir de agora, ficar atento à leitura. Jesus falando aos 70, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Esta semana, o prefeito de Niterói se comprometeu publicamente com a inclusão da ideologia de gêneros no currículo escolar, no Plano Municipal de Educação. Então, havia uma emenda 98, votada pela Câmara dos Vereadores, que excluía esse debate da ideologia de gêneros do Plano Municipal de Educação. E o prefeito, então, disse que está comprometido em derrubar essa emenda, porque disse que é partidário dessa causa. E, na verdade, gente, a gente não esperava outro posicionamento de um político que é oriundo de um partido que está comprometido com valores anticristãos. Não que qualquer outro partido esteja 100% comprometido com valores cristãos, a gente sabe que não é isso, a gente não prega partidos aqui e nem ataca partidos, a gente vai expor aqui do púlpito sempre os posicionamentos políticos de governantes contrários à palavra de Deus, simplesmente porque é isso que cabe a nós, como profetas de Deus, falando a palavra de Deus para o povo de Deus. Custe a quem custar, doa a quem doer. E aí, irmãos queridos, não é de surpreender a gente ouvir um político se posicionando assim, tentando agradar uma parcela da população que é partidária dessa causa. Isso não deve absolutamente nos surpreender. O que de fato nos surpreende é a frouxidão com que muitos cristãos lidam ao se acovardarem por não se posicionarem com coragem diante dessas questões que estão se levantando, se agigantando, tomando conta da sociedade. Nós não temos que tomar o poder e manipular o poder. Nós temos que ser uma voz sempre contrária à imoralidade e à iniquidade, não do nosso ponto de vista moralista pessoal, mas do ponto de vista bíblico. Então, nós não temos que nos mobilizar como uma força capaz de disputar com o governante, seja ele quem for. Nós temos que simplesmente ser essa voz, estar preparados para nos posicionar, não para ser agressivos, mas para estarmos prontos para agir de forma firme, da forma como se espera que um filho de Deus haja, que vai dizer o que pensa, que vai se posicionar, que não vai negociar com a institucionalização da iniquidade e da imoralidade, não é? A gente não tem que ser um povo agressivo e belicoso, não foi isso que Jesus nos ensinou. Mas, por exemplo, assinar uma petição se opondo a isso, isso é um dever do cristão, é um exercício legítimo de cidadania pacífica e cristã. E aí hoje eu fui ver essa petição contrária, não é, àquela derrubada da emenda, e ela não tem nem 2.000 assinaturas, quando Niterói tem dezenas de milhares de cristãos que estão completamente indiferentes, enquanto o mal vai avançando e eles que têm o dever de ser luz do mundo não se posicionam. E aí, irmãos, a gente tem visto, por exemplo, crescer uma animosidade em relação aos cristãos
muitas vezes, simplesmente por serem cristãos, porque se posicionam, não é? Redes sociais. Eu, por exemplo, nunca entrei na linha do tempo de um ateu, enfim, seja lá o que for antibíblico, para questionar o pensamento dele. Ele tem liberdade de usar a linha do tempo dele do jeito que ele quiser, e eu não vou entrar lá deseducadamente. Mas a gente, povo de Deus, quando se posiciona, as pessoas já vêm com pedras e paus em cima da gente. Por quê? Porque a gente é contra a cultura, a gente está aqui, de fato, irmãos, para demonstrar esse contraponto e para a gente se posicionar. Marcão falou há pouco tempo da falta de ética de professores de cursinhos aqui da região oceânica, não é? Que covardemente tentam, de alguma forma, constranger jovens e adolescentes cristãos em sala de aula pelo simples fato de serem cristãos evangélicos. Então, a gente está vivendo um tempo já de perseguição, e só quem está muito nas nuvens, descontextualizado, não está percebendo esse avanço. E aí a gente precisa, por causa disso, irmãos, se posicionar e estar preparado para se posicionar. Não é? As pessoas, às vezes, a gente tem dito isso, alguns humanistas seculares que defendem a bandeira da tolerância às diferenças e às minorias, são os primeiros a apedrejar cristãos, não é? Os mais tolerantes, muitas vezes, são os mais animosos, né? Então, nós não somos chamados a ser antipáticos e agressivos, mas, sem dúvida nenhuma, é impossível nós vivermos neste mundo a imitação de Cristo sem atrairmos sobre nós perseguição. A perseguição é inevitável, a questão ela tem que acontecer pelas razões corretas. Nossa coerência com o Evangelho. Então, o que queremos dizer com esse título que foi apresentado? Alegria na perseguição. Em que sentido essas palavras aparentemente tão antagônicas, não é? Perseguição é uma palavra pesada, negativa, estou sendo perseguido. Como é que pode brotar alguma alegria no meio desse sofrimento, dessa pressão que muitas vezes o cristão hoje na sociedade tem sofrido? E há razões bíblicas para isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, os irmãos sabem que escreveu Filipenses dentro da cadeia, de uma célula úmida, escura, insalubre, e escreveu a epístola da alegria, e ele fica ali encorajando a igreja a se alegrar e a celebrar a alegria de viver como igreja. E aí lá de dentro ele escreve o seguinte, olha a lógica de Paulo: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Esse mesmo Paulo que do meio da cadeia está escrevendo sobre alegria, está falando sobre o valor do sofrimento como algo que é um privilégio de todo cristão. E a gente precisa parar para pensar nisso. Será que a gente se alegra por causa da perseguição? Que tipo de alegria é essa? E vamos ver de que modo Jesus encoraja a gente a ter essa postura. Em primeiro lugar, Jesus ensina que a perseguição é motivo de alegria, porque põe à prova a autenticidade da nossa fé. Ou seja, se estamos sendo perseguidos, é porque não estamos comprometidos em agradar os homens. Jesus deixou isso muito claro, na verdade, quando ele escreveu as bem-aventuranças, ou quando ele pregou as bem-aventuranças, lá em Mateus 5, e ele estabelece nesse capítulo o padrão de felicidade do reino de Deus. E ao estabelecer esse padrão, a última bem-aventurança, a última grande razão de alegria do ponto de vista do reino de Deus e dos valores desse reino é a seguinte, Mateus 5,11: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então, Jesus está falando isso, gente. Se há perseguição, é porque há uma fé autêntica em andamento. É porque a tua fé não é conversa jogada fora.
é porque você não está comprometido com as inclinações do pecado em que o mundo está fundamentado, em que a filosofia predominante no mundo está fundamentada e comprometida. Você não está comprometido com o seu próprio umbigo, você está comprometido com uma causa que levou Jesus para a cruz, que levou os apóstolos ao martírio. E Jesus completa logo em seguida dizendo, na verdade, fazendo duas declarações que definem a nossa identidade. Depois de falar isso, ele fala assim: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, e no meio desse sofrimento descobrir a alegria de não serem reféns do pecado, nem de vocês, e nem dos pecados institucionais que estão hoje sendo impostos goela abaixo da sociedade. Por quê? Porque vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. E a gente, irmãos, com muita facilidade se esquece dessa identidade. A gente negocia essa identidade. A gente tenta alcançar as trevas sendo trevas, não é? A gente tenta se passar por lobo para alcançar lobo. A gente não entende essa identidade de ser ovelha. E essa é uma estratégia, sem dúvida nenhuma, muito errada. Qual é, então, a estratégia certa? Pedro estabelece a estratégia certa diante da perseguição. Ele diz assim, olha, gente, lá em 1 Pedro 5,8, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vocês devem encarar todo esse ataque, essa perseguição, como evidência de que aí há uma fé autêntica que corresponde à mesma fé que tem levado irmãos nossos lá na Síria a morrerem e serem executados todos os dias. E nunca na história da cristandade tantos cristãos morreram martirizados todos os dias, embora a gente só fale dos mártires do passado. Nunca houve tantos heróis da fé quanto há hoje, ao redor de um mundo virado de cabeça para baixo, cada vez mais, sem dúvida nenhuma, caminhando para a plenitude dos tempos em que Deus vai vir e vai fazer com que o seu juízo valha sobre todo homem e vai resgatar a sua noiva e vai nos levar. Então, é popular ser lobo, é popular você se adequar à ética e à filosofia dessa grande Babilônia em que a gente vive. É popular ser descolado, mas a gente não está aqui para ser popular. E se a igreja não acordar a tempo para isso, se eu e você não acordarmos para isso, a gente vai deixando as trevas dominarem e a gente não ilumina coisa nenhuma. Dietrich Bonhoeffer, alguns já ouviram falar dele, foi um pastor que serviu na Alemanha, nazista, não é? E ele escreveu um livro chamado Ética, bem conhecido, e ele tem uma frase que eu gosto muito nesse livro. Ele diz o seguinte: a figura do crucificado desautoriza todo raciocínio orientado pelo sucesso. A lógica desse mundo é: se faz sucesso, se está no comando, se está mandando, se é popular, então eu vou me render a isso. Ele diz, olha, essa lógica pode ter algum sentido num estado de delírio que a nossa sociedade vive, mas ela não faz qualquer sentido diante da cruz de Cristo. Figura do crucificado desautoriza esse raciocínio e nos convida a pensar em termos do caminho de Jesus como caminho, a verdade e a vida, a verdade incontestável, a verdade encarnada num homem, Jesus, que não é uma doutrina, mas um homem, a verdade. Um pastor chamado David Otis escreveu uma frase que se popularizou, muito interessante. Ele diz o seguinte: se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Achei interessante isso. Se você fosse acusado de ser cristão num contexto
em que isso fosse uma acusação. Hoje ainda não é totalmente, não é? Ou seja, na sua vida haveria uma identidade verdadeiramente cristã, legítima, autenticada pelo Evangelho, a ponto de atrair sobre você perseguição? Não há ninguém, irmãos, que tenha andado com Deus neste mundo, de verdade, em intimidade com Deus, e não tenha sofrido perseguição em algum nível, em alguma esfera. Os profetas foram perseguidos e martirizados por causa do Evangelho. Jesus foi perseguido, martirizado. Os apóstolos o foram. Naquele tempo não tinha meio cristão, não tinha cristão de meia tigela. Não tinha gente para tratar ser cristão como uma questão de status, de ficar bem na fita. Não, meus pais, minha família me admira por eu ser cristão. Se você tem conseguido evitar totalmente a perseguição, desconfie da qualidade da sua fé. Se eu e você temos desconfiado, ou temos, irmãos, conseguido evitar totalmente a perseguição, a gente tem que parar e pensar, tem alguma coisa errada com a nossa fé? Porque a gente está aqui para ser luz e a luz incomoda as trevas. Segundo lugar, perseguição é motivo de alegria, porque promove em nós uma fé madura. Então, em primeiro lugar, a perseguição é motivo de alegria, porque põe à prova a autenticidade da nossa fé, ou seja, o fato de sermos coerentes com o Evangelho é o que traz perseguição. Se não há coerência com o Evangelho, não há perseguição, não há perseguição por causa da fé. Pode haver perseguição por causa da sua antipatia, por causa da sua incoerência, por causa dos seus erros, mas não por causa do Evangelho. Segundo lugar, a perseguição é motivo de alegria, porque promove em nós uma fé madura, uma fé robusta. Lutero, o mais ousado talvez dos reformadores, teve uma frase que ficou muito famosa, ele diz: a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Uma fé madura que estava disposta a buscar a verdade, falar a verdade, se posicionar em prol da verdade, diante da cúpula da igreja, não se acovardou e foi excomungado por causa disso, sofreu penalidade eclesiástica por causa disso, mas ele foi até o fim com a verdade. A razão de as histórias da igreja primitiva, da reforma, do movimento puritano impactarem tanto a gente, sabe qual é? É porque esses homens, cujas histórias a gente lê, eram homens comprometidos com uma fé, convictos da sua fé, tinham um compromisso absoluto com a verdade das Escrituras, tinham uma absoluta despreocupação com o politicamente correto, tinham intrepidez para se posicionar. Irmãos, essa tem sido uma mensagem recorrente aqui, porque a gente fica preocupado. Será que a gente pode dizer que a nossa fé hoje é sólida para enfrentar a grande perseguição e a grande tribulação? Essa perseguição que já tem crescido, tem surgido, será que a gente tem conseguido ter um posicionamento biblicamente fundamentado diante de tudo isso? Aqueles homens sabiam exatamente quem eles eram e quem Deus era. Às vezes a gente cai nessa frouxidão porque a gente não tem nem consciência de quem Deus é e nem de quem nós mesmos somos diante de Deus, da nossa identidade de ovelhas no meio de lobos, que vão ser atacados, que vão ser apedrejados, de luz que vão, enfim, dispersar as trevas à sua volta. O que é uma fé madura? O texto nos explica. Em primeiro lugar, uma fé dinamizada pelo Espírito. Verso 21, naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Você ter uma fé madura ao ponto de, num momento de hostilidade, no momento de prova da sua fé, do seu posicionamento,
você perceber que você está falando algo que não é uma sabedoria tua, que é o próprio Deus que está te dando ousadia para falar, para se posicionar. E essa fé madura tem sido hoje requerida de nós, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, muitas vezes até na igreja, diante de irmãos cristãos professos, que a gente tem que ter um posicionamento firme, biblicamente construído. Uma fé madura é também uma fé arrojada até o fim. Vejam o que Jesus fala no verso 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Essa animosidade pode ser levada a um extremo de homicídio. Tal é o dano que o pecado causou no coração obstinado de um homem caído. A gente tem que acabar, irmãos, com aquela ideia de ser crente deboísta. Sabe, aquele cara que está comprometido em ficar de boa com todo mundo a qualquer preço. O que Paulo fala? No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. No que depender de vocês. A luta nossa deve ser pela paz. Mas se posicionar em busca da pacificação não quer dizer se omitir diante da injustiça e da iniquidade. Porque o posicionamento de Jesus, irmãos, trouxe sobre ele um ódio mortal que levou ele para a cruz. Repito, não negocie com a injustiça nem com a imoralidade. A gente está aí numa reta final de campanha para eleições municipais, enfim, eleições sempre vão haver, e eleições trazem ideologias, propostas, pensamentos. E será que a gente está preparado, irmãos queridos, para se posicionar? Lembro das últimas eleições presidenciais que muita gente perdeu amigos nas redes sociais por causa dos debates que surgiam. Isso não é ruim, não, porque ali a gente vê quem é quem, as máscaras caem, o deboísmo vai por água abaixo. A gente tem que viver em paz, ser manso no falar, isso é fruto do Espírito, mas a gente, às vezes, tem que falar certas verdades e se posicionar, como o nosso Senhor se posicionou. Jesus pregou em certa situação diante de alguns judeus e alguns, diz o texto, que creram, diz assim, lá em João 12, 42, muitos líderes dos judeus creram em Jesus, no que Jesus estava pregando, mas por causa dos fariseus, não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Entendem? Alguns líderes dos judeus estavam ali no coração deles, com o coração ardendo com respeito às verdades que Jesus estava pregando, mas foram incapazes de se posicionar, porque estavam comprometidos com a aprovação dos homens. Isso é grave, irmãos. E a gente quer estar de boa, quer ser politicamente correto. Isso aqui, irmãos, não é um encorajamento à antipatia nem à agressividade, mas a gente ter esse posicionamento de não se preocupar se está agradando a quem quer que seja, mas se está sim vivendo e professando uma fé fundamentada na verdade incontestável e sólida das Sagradas Escrituras, doa quem doer. Vou falar com paz, vou falar a verdade. Se a pessoa me excluir do Face, tudo bem, deixa ela me excluir. Isso não é amizade verdadeira. Amizade verdadeira é aquela que respeita as diferenças, não é? Que tem tolerância. E o tempo que a gente está vivendo, irmãos, é um tempo que exige de nós esse posicionamento. Eu nunca mais esqueço, certa vez, pastor Marcelo Galberto, que é presidente da MPC, Mocidade para Cristo do Brasil, falando para jovens, ele disse assim, olha, quando alguém arguir vocês no colégio ou na faculdade, dizendo assim, você é crente? A resposta tem que ser assim, eu sou, você não é não? Então, o que ele faz com essa brincadeira, irmãos? É dizer assim, olha,
você não é, você tem coragem de negar o que Deus fez em Cristo na cruz por você. O absurdo e a loucura, irmãos, do ponto de vista de Deus, é não ser cristão. Por isso que as coisas de Deus são loucura para o mundo, essas coisas não se casam. Isso é uma fé madura. Você não é, não. Perdeu o juízo completamente. Está desprezando a maior expressão de amor da história pelo homem, de Deus pelo homem, do Criador pela criatura. Tiago, texto bem conhecido, falando a respeito de maturidade, Tiago capítulo 1, verso 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Parem de reclamar por causa de perseguição, parem de se sentir amedrontados, acuados. Vejam que ela é algo extremamente positivo, é motivo de alegria, porque ela faz vocês crescerem e amadurecerem e acabarem com essa fé aguada, com essa fé que não move nada, que não transforma nada, que não se posiciona, que joga nos dois times, que fica em cima do muro. E a palavra fala: escolham logo a que Deus vocês vão servir. Se posicionem. Se a Deus ou a Mamon, por exemplo. Se posicionem. Tenham uma postura coerente com a fé que vocês dizem crer. E a gente, irmãos, tem esse desafio. Porque muitas vezes a gente vai ganhar muita impopularidade por causa do Evangelho. É inevitável. E a gente, muitas vezes, está tão apaixonado por si mesmo que não está disposto a essa impopularidade toda. Que Deus nos livre de nos conformar com uma fé imatura, deboísta, frouxa. Que Deus nos dê ousadia. Que Deus nos livre de uma fé onde vamos sendo levados de um lado ao outro por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Que Ele nos dê uma fé que, seguindo a verdade em amor, cresça e amadureça em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Efésios capítulo 4, Paulo fala isso. Terceira razão pela qual a gente deve entender que perseguição é motivo de alegria, porque nos livra da ilusão de que o nosso mundo é aqui. O mundo que Deus criou é tão bom que nem o pecado conseguiu destruir completamente. Ou seja, a gente mesmo vivendo essa realidade do pecado no mundo, consegue usufruir dessa criação, consegue gostar de muita coisa aqui, algumas lícitas e outras não. O fato é que o projeto do reino de Deus não é um projeto que nos prende a esse mundo, muito pelo contrário, um projeto que nos faz entender a nossa identidade fora do mundo. Verso 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo dessa realidade caída. João reitera esse ensino lá em 1 João 3,13, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. E há uma tentação muitas vezes de a gente ficar bem na fita, não é? Mas a gente às vezes se esquece, irmãos, de Deus e da nossa identidade, porque a gente está extremamente apegado a este mundo. Quais foram os países que enfrentaram vamos dizer assim, os maiores níveis de apostasia, de negação da fé nas últimas décadas? Foram os países que são o berço do cristianismo atual, os países europeus, que alcançaram uma situação de tamanho conforto neste mundo, de tamanho deslumbre com tudo que há de melhor nesse mundo, que aquilo se tornou idolatria para eles. Você entende? Esse mecanismo não é o mecanismo do europeu, é o mecanismo meu e teu. Quanto mais confortável e tranquila e favorável é a situação, mais a gente tende a se esquecer de que a gente não é daqui, de que a gente precisa de Deus, depende dele, e que muitas vezes é o contrário.
a lógica que a gente vive vai ferir o mundo. Há muitos ódios aos cristãos no mundo que têm razões que não têm nada a ver com o Evangelho. Há cristãos que estão sendo odiados por serem gente com caráter duvidoso, por serem, ou enfim, por pregarem aquilo que a Bíblia não prega, por viverem uma vida incoerente. E a Bíblia não recomenda a gente a buscar perseguição, mas nos recomenda, irmãos, quando ela é legítima, nos alegrar com ela. Ou seja, quando ela é por causa da coerência do Evangelho. Isso é importante ser pontuado, tá? Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Não fiquem buscando situações de perseguição. A perseguição que sofremos é legítima quando resulta da imitação de Cristo. Amém? Jesus foi a pedra de tropeço que os homens rejeitaram e que se tornou a principal pedra, a pedra angular. Uma pedra de tropeço que atrapalhava o caminho daqueles homens. Há uma razão para o mundo nos odiar. Somos cidadãos do reino de Deus. Obedecemos às leis desse reino acima de qualquer outra. Nosso modo de viver, sem dúvida nenhuma, deve escandalizar o mundo e ser tratado por ele como loucura. Essa perseguição legítima nos mantém humildes e convencidos de que nossa glória, nosso prêmio e nossas recompensas não são deste mundo. E a gente precisa valorizar essa visão de que tudo isso é passageiro, se desapegar. C.S. Lewis disse que existem coisas adiante de nós melhores do que quaisquer outras que deixamos para trás. Amém? Então a gente tem que crer nisso. Algumas aplicações aqui para a gente encerrar. A primeira delas, Deus tem chamado sua igreja a estar pronta para a perseguição. A gente precisa acordar para isso. A gente precisa despertar para isso. Para o fato de que, pelo menos na minha visão, que eu nasci e cresci na igreja e acompanho a igreja nos últimos 40 anos, irmãos, o momento que a gente está vivendo é um momento sem precedentes. Essa não é uma mensagem agradável de se ouvir, mas é uma mensagem urgente. Entende? Não é uma mensagem gostosa, é uma mensagem necessária. E a gente precisa despertar, falar: Senhor, será que eu estou pronto hoje para me posicionar? Será que eu, no meu trabalho hoje, eu vou ter um posicionamento ético, correto, diante das leis do nosso país? Será que eu vou acertar minha questão tributária? Será que eu vou agir com honestidade? Será que eu vou evitar a imoralidade, seja ela em que nível for? A gente tem que ficar alerta e atento, irmãos, porque não dá para viver flertando com o pecado e banalizando a graça de Deus no tempo que a gente está vivendo. O tempo que a gente está vivendo exige que a gente acorde. E muitos cristãos, o tempo todo a gente vê que estão dormindo, estão desapercebidos da gravidade do momento, estão deixando a vida levar. Segundo lugar, irmãos queridos, além de estarmos prontos para a perseguição, esse estar pronto significa estar disposto a perdas. E aí eu quero ler um outro trecho aqui do Evangelho, aí mais adiante. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Jesus não estava aqui, óbvio, contrariando todo o seu ensino, dizendo que veio para dividir família no sentido de que simplesmente jogar um contra o outro. Isso foi o diabo que veio fazer. Ele estava dizendo que uma vez que você tenha se posicionado, você pode esperar que as pessoas que você mais ama nesta vida venham a se afastar de você. Você vai sofrer perdas, você vai perder likes, você vai perder curtidas, você vai perder seguidores.
Porque você não está comprometido com o politicamente correto. Talvez você vá terminar seu namoro, porque você está comprometido com a verdade do Evangelho. Talvez, como Sadhu Sundar Singh, você vai ser expulso de casa, porque você entende que mais importa obedecer a Deus do que a homens. Terceira aplicação, nossa alegria não pode depender da nossa popularidade. Não somos daqui. Há uma pátria superior, e nós somos dessa pátria. Nós somos do reino de Deus. Estamos aqui vivendo ele de modo ainda tímido, ainda parcial, mas viveremos ele eternamente em glória. Amém? Senhor querido, queremos te louvar pela tua palavra que nos chama a uma vida de maior comprometimento, Senhor. No tempo que a gente está vivendo, um tempo tenebroso, um tempo em que a gente vê o avanço das trevas, um tempo em que a gente vê igrejas inteiras sucumbindo diante da pressão do pecado e da lógica desta Babilônia em que a gente vive. Senhor, não queremos ficar abismados com os absurdos que temos visto no mundo, mas queremos estar preparados para essa perseguição que a tua palavra trata como inevitável, como consequência inquestionável do simples obedecer ao Senhor, da simples coerência com o teu Evangelho. Senhor, desperta o nosso coração, nos dá temor. Senhor, nos dá um coração alerta, nos dá um coração quebrantado, um coração que repudia o pecado, a iniquidade, a imoralidade, um coração que consegue ser manso, pacífico, mas de modo algum negocia com a iniquidade, com o pecado, com o politicamente correto, simplesmente por ser agradável numa sociedade que se deixa corroer. Senhor, faz de cada um de nós um verdadeiro profeta no nosso tempo, Senhor. Profeta que não está comprometido com os seus ideais, mas que simplesmente olha para o Senhor e procura a imitação do Senhor, e que por isso vão e continuar sofrendo perseguições verdadeiramente legítimas para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.